Shalom, meus irmãos, shalom a todos. Estamos dando início aos nossos 10 dias de jejum, dias de desafio. Realmente é um prazer estar com vocês nesse tempo. Como foi acordado, todos os dias estaremos liberando um devocional para te conectar, para te envolver ainda mais com esse ambiente de adoração, de intercessão, de mergulho na palavra do Senhor, crendo que Deus fará grandes coisas. Por isso, se permita, se deixe ser conduzido, em nome de Jesus. Hoje, o tema desse nosso primeiro devocional é o governo de Cristo sobre as famílias. E para esse tema eu separei um desafio: a nossa capacidade de vivenciar o Evangelho em sua plenitude. Por incrível que pareça, quando falamos de viver o Evangelho em sua plenitude, isso tem tudo a ver com a nossa família, sabia? E para que você entenda isso de uma forma mais clara e bem direta, quero ler com você um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 26. Vamos lá? De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Quero dar uma paradinha, quero que você entenda isso com bastante clareza. Isso aqui é um texto bem conhecido. Isso fala de Paulo e Silas no momento que eles foram presos, meia-noite, eles começam a cantar louvores ao Senhor, um terremoto vem. E ainda que esse terremoto tivesse sido sentido por toda aquela cidade, eu digo para você que não há dúvidas que esse terremoto vem debaixo de um peso de sobrenatural de Deus. Por quê? Porque ele foi um terremoto feito para abrir as celas, as portas das celas daquele cárcere, para tirar as correntes, as cadeias que prendiam os presos que ali estavam, expondo, levando, né, o carcereiro, aquele que administrava o cárcere, ao desespero, a ponto dele querer se matar. E ele só não fez aquilo porque Paulo e Silas estavam ali. E Paulo gritou: não faça isso. E é interessante que, por incrível que pareça, isso tem muito a ver com a nossa vida. A nossa vida, muitas das vezes, é como um cárcere, onde a gente vai trazendo os nossos prisioneiros para dentro das celas. São os cárceres das relações, das expectativas, dos desejos, dos planos. E dentro desse cárcere, a gente chega a ponto de botar Deus dentro dele. Olha que coisa incrível. E aqui temos Paulo e Silas como uma representação direta do que representa o momento onde a gente coloca Deus dentro do nosso cárcere pessoal, da nossa alma, achando que está tudo sob o nosso controle, mas um belo dia um terremoto vem e o fato que aconteceu nesse cárcere, muito mais do que tratar de um fato exclusivo, um fato único na história, eu quero dizer fato único porque eu até hoje não tenho nenhum relato de um cárcere que tenha sido aberto e ninguém fugiu, nem ninguém tenha fugido. Esse cárcere ele vem realmente para comprovar isso que eu estou te dizendo. Porque o único sujeito que estava preso nesse cárcere tem a certeza de que ele tentou fugir na hora do desespero. E ele usou como estratégia de fuga a pior e, por um lado, a mais eficiente de todas elas. Se assim se pode dizer, né? O suicídio. Olha que coisa incrível. Esse homem, ele tenta agora, de forma desesperada, tentar fugir daquele ambiente, mas Paulo e Silas olham para ele e falam: não faça isso. Por favor, não é necessário, ninguém fugiu. Trazendo isso para a imagem que eu apresentei aqui já, que reflete muito bem a nossa alma, Paulo e Silas está levando ele a uma ideia que o obriga a querer ver a si além do próprio cárcere. É o momento em que ele precisa se ver além daquilo que ele se tornou. Por quê? Porque não tem mais necessidade de se matar. A vida dele não se resume àquilo. É como se Paulo e Silas já falando: ei, calma, ninguém fugiu, mas calma, não é porque as coisas perderam o controle que você tem que agir desse jeito. Fica calmo, tá tudo bem, tá todo mundo aqui. E ele vai em busca de luz. Versículo 29. Correu para dentro da cela onde estava Paulo e Silas, prostrou-se diante deles.
É interessante que Deus entra na nossa vida exatamente assim, muito bem representado aqui pela figura de Paulo e Silas. Deus vem para nos trazer uma concepção de quem Ele é de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. É interessante que nessa cela tão escura, nesse ambiente de escuridão que acabara de sofrer um terremoto, existe um lugar com luz e que se tornou muito atraente para aquele carcereiro. E era exatamente onde Paulo e Silas estavam, e quando ele entra ali, ele se prostra, estabelecendo um tempo de governo. Era hora de quem estava ali sendo dominado começar a dominar. E muitas vezes as nossas crises vêm para isso, para nos ensinar que às vezes achamos que estamos debaixo do governo de Deus, mas muitas vezes nós é que governamos, e situações como essa vêm para botar as coisas no seu devido lugar. E ele se prostra, já trazendo ênfase sobre esse contexto de governo. E versículo 30 fala que ele, levando-os para fora, disse: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? A consciência da salvação é muito mais do que uma experiência dentro da igreja. É muito mais do que a submissão a uma rotina, a uma frequência, a cultos, a lugares aonde se apregou o nome do Senhor. A consciência da salvação, ela vem para selar a nossa história com Deus. Por isso, faz muito sentido, quando você analisa todo esse contexto que te foi apresentado, faz muito sentido a pergunta que aquele homem faz. O que devo fazer para ser salvo? E aí, aqueles homens prontamente o respondem no versículo 31, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu vejo essa conclusão, eu entendo que, de fato, aquele texto ele tinha como alvo muito mais do que aquele homem, mas a sua família. Considerando que se trata de um ambiente de cárcere, Paulo traz um dos maiores princípios da nossa experiência com o Evangelho de Jesus: a libertação. É interessante que falamos tanto de libertação, mas muitas das vezes nós não temos sabido usufruir do que representa esse princípio na nossa vida. E até porque a gente passou a tratar a libertação de uma forma muito pessoal. Mas quando eu olho para esse homem que sai do seu cárcere pessoal como único prisioneiro, a saída daquele cárcere tem a ver com uma fé que vai produzir um efeito de salvação não só a ele, mas a toda a sua casa. Dentro do contexto, é como se a libertação que começa exclusivamente na vida dele precisasse se estender, ou precisa se estender a toda a sua família. E é dentro disso que eu quero chamar a sua atenção. Esse é um tempo onde Deus tem te chamado para oração, para jejum, para momentos de sacrifício, mas eu quero realmente chamar a sua atenção para o princípio da libertação. Não vale a pena viver um evangelho onde você tem conseguido usufruir de muitas experiências com Deus, mas isso se limita a você. Definitivamente, o Deus que ama a família, quando nos chama através da revelação do seu Filho, Ele quer entrar na nossa família. E uma das formas mais eficientes e mais eficazes e que reflete tamanha graça é exatamente através da libertação. Por isso eu te convido, separa ao longo desse tempo, desses dias, momentos diante do Senhor para tratar da sua experiência com esse princípio. E entenda que esse princípio ele vai ser vivenciado de forma plena a partir do momento que o efeito dele na sua vida vai ecoar sobre a sua casa, vai atingir seu cônjuge, vai atingir seus filhos, vai atingir aqueles que estão à sua volta. E isso é que faz toda a diferença na nossa experiência com Deus. Então, meu irmão, de forma bem direta, eu quero te convidar a entrar num tempo de oração. Fala, Senhor, aonde eu preciso lidar com libertação? Aonde eu preciso explorar uma experiência mais profunda contigo? Porque libertação é muito mais do que uma mudança de atitude, uma mudança de postura diante de situações que outrora alimentavam pecados. Libertação é uma chave de governo de Deus. É quando Jesus entra e começa a governar, quebrando legados, quebrando maldições, quebrando influências de inimigos que se mostravam tão ativos, não só sobre a nossa vida, mas sobre a nossa família. Eu vou ficando por aqui, que Deus o abençoe e
Que esses dias venham sim para marcar a sua história. Shalom.